E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Com gente demais e água de menos, São Paulo vive o pior momento de seca da história. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe Mauro Arce, secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, que já foi secretário de Estado em gestões anteriores do governo paulista, assim como presidente da CESP e da Sabesp. Secretário, obrigada por estar conosco. Secretário, nossa reportagem mostrou isso, que é uma realidade que fica evidenciada com o número de reclamações das pessoas sobre a falta da água, principalmente à noite, dizendo que existe corte. Mas a minha pergunta inicial é essa: está havendo corte alternado de fornecimento de água, algo que configure de alguma forma racionamento? Não, nós temos um sistema de controle da pressão para poder igualar a pressão da água, porque as casas estão em locais diferentes, em altitudes diferentes. Evidentemente, quem tem uma casa mais alta tem mais dificuldade de receber. A norma brasileira diz que cada um de nós devemos ter uma reserva suficiente para suportar, reserva de volume de água, 24 horas sem abastecimento. Esse é o que diz a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que acontece nesses casos que a gente verificou aqui, que foi apresentado aqui na TV Gazeta, é que essas pessoas têm esse tipo de dificuldade. Provavelmente não tem. Uma coisa surpreendente também para nós é que o número de reclamações que a gente tem com relação a isso, oficialmente na Sabesp, é menor do que nos anos anteriores. Mas pergunta para as rádios, para os jornais, para o senhor ver aqui que chega de reclamação. Então, o que nós temos colocado, né? Cada vez que a gente tem oportunidade, essa é uma oportunidade única, né? Dizer que as pessoas podem até, mas passa o endereço, se vocês passarem para a gente vai verificar. Isso a gente não tem, porque também não afere nesse sentido. Exatamente. Mas, me passa teu endereço, não é o trabalho. Mas que recebe a reclamação, recebe. Não, sem dúvida, a gente sabe disso, mas o número de reclamações lá no serviço de atendimento ao cliente da Sabesp é menor do que do ano passado. Bom, mas aí, quando as imagens que mostraram, por exemplo, represa, né? E também a notícia, já a Cantareira com um nível abaixo dos 10%. Claro que essa apreensão e medo do colapso total só cresce. Qual deve ser a expectativa da população, secretário? A água vai durar até quando? Olha, esse volume que a gente tem hoje lá, esses 8,9, né? Na situação que está hoje sem chover, porque nós estamos no mês de setembro. Daqui a mais uma semana começa a primavera e a gente sabe que na primavera é muito raro um ano em que em setembro não choveu, outubro, novembro, e a gente está começando a estação mais propícia para a chuva. Esse é um ponto. O outro é que nós temos um ponto fundamental, é a forma como a população, os nossos consumidores, estão encarando isso, né? A economia que eles estão fazendo. Está fazendo mesmo? Incrível, é uma coisa, dá orgulho, porque na Califórnia, vai faltar água, economiza 20%, 5% da população economizou, é que uma maneira mais forte lá. Aqui não, o número de pessoas que ganharam bônus e principalmente aqueles que fizeram economia sem ganhar bônus. E os prédios estão fazendo? O prédio esse é um problema mais complicado. Porque no prédio a própria pessoa não afere no relógio. Né? Esse é uma coisa que precisa mudar a legislação para permitir como é a energia elétrica, o gás, se fosse individualizado. Porque tem aquela história, eu moro sozinho e eu vou pagar água para todo mundo. Tem toda essa... E fica fora do controle, né? Essa é uma coisa que... E 47% das pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo moram em prédios. Agora, eu vou voltar naquela pergunta de até quando, que expectativa que o senhor tem, porque eu confesso para o senhor, eu não aprendi na sua resposta uma expectativa. Porque se dependemos da chuva da primavera, pode não chover como não choveu até agora. Então, vamos colocar assim, se não chover, continuando a situação que está hoje, nós teríamos aí, e olhando os níveis e a queda diária, né, que a gente acompanha isso, nós teríamos água por 90 dias. Nós temos um segundo volume estratégico que nós estamos preparando para usar, estamos evidentemente conseguindo licenciamento para isso, e se necessário usar esse segundo volume.
né? O segundo... Mas o que é esse segundo volume? Não tem nada a ver com esse que está aqui. Com esse que está no uso agora, que já entrou na segunda metade. Exatamente. O volume moço já está na segunda metade. Nós temos um outro volume. Há recurso para segurar ainda. Estamos fazendo obras para que a gente possa usar esse segundo volume. Certo. Agora, o senhor tem previsão do tempo do INMET, alguma coisa de que vai ter chuva forte? Olha, mais para o fim do ano? E tem alguma coisa nesse sentido? Esse a gente conta mais com a estatística do que com a previsão. Agora mesmo participei de um evento, as pessoas não querem falar em nada além de... Qualquer coisa acima de 5 dias é muito fora de... Não, a mudança climática e coisas desse tipo, né? Hoje é alguma coisa que a gente não pode contar, né? Então, nós por exemplo, eu acompanho aí várias previsões, né? A minha preferida dessa semana é uma que diz que no sábado chove 23 milímetros. Eu tenho certeza que a sua preferida só podia ser essa. Mas, secretário, bom, a CPI da Sabesp, que está lá na Câmara Municipal, quer saber por que os números dados pela Sabesp não batem com os números que são aferidos pela agência reguladora. O que acontece? Que existe uma diferença sobre a questão do desperdício. Sabesp mostra menos, a agência reguladora mostra mais. Isso é que nem pesquisa, é o critério da amostragem? Ou o que está acontecendo, secretário? Não é o critério da amostragem, aí é realmente a forma de fazer a medição. Para mim, se eu trato a água e coloco na rede e eu não consigo medir, a diferença é essa. E é esse número que a gente chama, é o que todo mundo calcula, né? Aí você dá uma medida de hoje em torno de 30% da água, né? Nas condições. Mas lembrar que aqui em São Paulo nós temos 1.700.000 pessoas que moram em áreas não regularizadas e que, portanto, não pode ter ligação de água, mas elas têm água, como tem energia elétrica e tal. Então, se você falar, bom, isso é perda... Não, eles estão usando a água, não estão pagando, né? E evidente os outros consumidores é que terminam marcando. Quando captam irregularmente Exatamente. A água do vizinho, é um lado. Essa coisa? A outra é aquilo que se perde na tubulação da Sabesp. Sim. E que nós estamos fazendo um processo de renovação. Esse número já caiu muito, de 30% para 20%. E nós vamos continuar investindo para chegar a números, né? Não vou chegar ao Japão, que é 8% de perda, mas chegar aí rapidamente a uns 15%. Agora, secretário, toda crise, todo momento difícil na vida da gente, em governo também, deixa uma lição. Que lição? O senhor que é tão experiente, o senhor, homem público, ocupando cargos de tanta importância em vários governos de São Paulo. Essa crise da água agora, que lição que dá para o governo? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que isso tem que alterar as coisas, nós temos que refazer o planejamento, porque antes o período mais seco aqui era 1953, agora não é mais, é 2014, temos que rever isso, né, saber que São Paulo é a região do Brasil com menor disponibilidade de água por habitante ano. É incrível, um país que tem uma maior reserva, mas muito mal distribuída. E a lição? Né? E a lição é que a gente vai ter que, primeiro, continuar racionalizando o uso. Essa coisa é importante, né? A tal vassoura hidráulica e tal. A gente vai ter que tirar isso porque a água é um bem escasso, numa região que está 800 metros acima do nível do mar. O Tietê, mesmo que totalmente limpo, ele tem 10 metros cúbicos, né? Então a água virá sempre de locais mais longe e evidentemente mais cara, e é mais cara. E não adianta falar, vai o tesouro, não, o tesouro somos nós é que pagamos a conta. Bom, eu já recebi aqui a ordem que o nosso tempo terminou, mas eu não posso deixar de perguntar. O senhor tem coragem de beber água da Sabesp como o Alckmin diz que bebe? Eu tomo água da Sabesp sem Mas a mãe risco. do senhor não dizia que tinha que ser filtrada para parar com isso, que isso não é bom para a saúde? Eu vou dar uma resposta assim, minha mãe, nós somos de Pernambuco, entendeu? Na minha cidade sequer tinha água encanada, eu tomava água do rio. Ai, secretário, olha o risco. Não. Muito obrigada por sua entrevista, Imagina, por seus muito esclarecimentos. Grande. Estamos à disposição. Uma boa noite, secretário. Obrigado. Gabriel.